porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus vivo, nosso Criador e nosso Redentor. E o Senhor, pela tua graça, nos dá o privilégio de falarmos com o Senhor. Hoje nós não temos barreiras nenhumas que nos impede, ó Pai, da comunhão com o Senhor, a não ser o nosso próprio coração, nossa própria desobediência e pecado. Mas em Cristo nós somos salvos, perdoados e temos o perdão diário também, da limpeza do nosso coração, dos nossos pecados. Então não tem nada que precisa ser feito, além do que só recebemos, o Senhor já fez. E nós agradecemos por isso. Fale conosco pela tua palavra, ajude a entendê-la e com o coração agradecido ao Senhor, proclamarmos, ó Pai, essas maravilhas que nós ouvimos e aprendemos na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, o estudo de hoje, irmãos, é um tema, um estudo temático, mais para realçar a gratidão do salmista pela oração. O privilégio da oração. Eu não vou ensinar na igreja, nunca vou ensinar isso que a nossa oração tem poder, nesse sentido, de que as palavras têm algum poder místico que vai sair, depende das palavras que você usa, Deus vai ter que fazer, vai torcer o braço de Deus e falar, agora tem que fazer. Nunca, isso não é bíblico, mas uma coisa é certa, Deus ele tem prazer em nos ouvir. E Ele tem prazer em responder. Isso é inegável. Por isso, irmãos, eu falo, vamos usar esse privilégio que temos como cristãos de orar, de clamarmos. Alguns falam, pastor, eu não sei orar. Talvez está falando que não sabe orar em público, Usar aquelas palavras floridas, bonitas, Deus não está preocupado com isso, irmãos. Pastor, eu não tenho costume de orar. A gente cria costumes, a gente tem hábitos que a gente aprende, em qualquer idade. Mas eu falo, não deixe de orar. Orar sozinho, orar em casa, orar na igreja, aqui com os irmãos, nas terças-feiras, durante as reuniões. Aqui o salmista, ele está demonstrando gratidão e nos relembrando de lições preciosas da oração. Então, o Salmos 116, versículo 1 e 2, só que a gente vai parar aqui, diz: amo o Senhor porque Ele ouviu minha voz. Então Ele está demonstrando o amor a Deus porque Ele ouviu a sua oração. Então aqui nós temos a oração, ela é retratada como minha voz, o que mais? Minha súplica, tudo a mesma coisa. E versículo 2, a invocação, porque o invocarei enquanto viver. Então o salmista ele ama a Deus aqui particularmente porque Deus ouve a oração. Isso quer dizer que quando você estiver aplicando para a nossa vida, dirigindo o seu carro, precisando de alguma coisa, você fala, Senhor, me ajuda. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, estou precisando de um recurso. Senhor, estou precisando de cura. Senhor, estou precisando de direção. Senhor, ajuda o meu lar. Proteja os pedreiros que estão na igreja, para que ninguém caia no andaime. Quantos acidentes nós vamos descobrir na eternidade que Deus nos preveniu, nos protegeu, porque a gente clamou a Deus e falou, Senhor, ajuda, proteja, vá à frente, E na sua vida particular, quantas decisões que você clamou a Deus por ajuda? Então, o que isso deve trazer no meu coração é um amor maior ainda por Deus, porque Deus ele tem prazer em nos ouvir. Ele ouviu minha voz, a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Então nunca tem uma idade que você para de orar. Enquanto você tem fôlego de vida, você pode orar, você pode clamar a Deus. E o seu amor por Deus pode ser exercitado, porque Deus ouve o seu clamor. Outro salmo, Salmo 18, versículo 6. Salmo 18, 6. E esse eu vou pedir para uma irmã abrir e ler em voz alta. Eu sei que nós vamos ter, viajando,
cada vez com mais frequência, para o irmão aqui, sua irmã Rafaela, eu vou pedir para a irmã Rafaela ler para nós. Talvez eu peça para você ler mais versículos hoje à noite. Salmo 18, versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Você vê quanta emoção, quanta gratidão. O salmista abrindo seu coração aqui, falando, na angústia eu invoquei ao Senhor. Eu clamei. O clamor, irmãos, é muito mais do que um pedido. É quando você se derrama, às vezes em lágrimas. Talvez as lágrimas não correm do rosto, mas o coração está derretendo, né? E você clama ao Senhor. Desde seu templo ouviu a minha voz. Os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então nós temos aqui, irmãos, esse salmista, né, despejando o seu coração, né, sinceramente, dizendo, Deus me ouviu nas horas mais difíceis da minha vida. Não só nas horas boas. A gente tem um problema que a gente nas horas boas esquece de Deus. Aí, alguns até falam, só busca Deus na hora do aperto, né? Que bom que a gente busca Deus na hora do aperto. Você não tem que parar de buscar Deus na hora do aperto. Você não pode deixar de buscar Deus na hora da bênção também. Então, às vezes, na hora do emprego, Senhor, me dá um emprego. Aí Deus dá um emprego, aí não agradece. Aí não busca, não ora, não clama, não louva. Então, Deus, Ele nos ouve nas horas boas e nas horas ruins. A oração, você lembra disso, irmão? Devemos orar em todo momento. Toda hora é hora de orar. Agradecendo pela comida que Ele nos dá, que já nos deu, né? E pedindo pela comida que ainda virá, né? Foi isso que Jesus ensinou na oração, né? A famosa oração que nós conhecemos, né? Que é denominada a oração do Pai Nosso. Deus é todo-poderoso. Ele é, mesmo sendo todo-poderoso, Ele se rebaixa para ouvir a nossa voz. Você dá para imaginar isso? O planeta Terra, irmãos, não é nada comparado ao universo. Nada. Né? Os homens foram à Lua. Agora ninguém pode falar que é farsa, né? Porque agora foi na Lua, foi fotografada. A Terra, que formato que é a Terra mesmo? É redondo. Puxa vida, que novidade, né? Mas agora tem fotos, tem, né, tudo registrado, não é aquela teoria da conspiração. Mas imagina aquele que da Lua dá para você ver o planeta Terra, dá para você ver os limites da Terra. Aí você olha ao redor, tem um universo, escuridão profunda. E quantas galáxias existem além da nossa. E Deus se preocupa com serezinhos minúsculos que vivem naquela Terra, que não é nada perto do Sol. Deus é todo-poderoso, mas Ele se abaixa para ouvir o nosso clamor. Deus ele é transcendente. O que isso quer dizer? Acima de tudo e todos, mas Ele é imanente. Ele é acessível, está perto de todos. Agora, a irmã Rafael vai ler de novo agora outro texto, Salmo 65, 2. Salmo 65, 2. Que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Não tem para onde corrermos. A gente corre atrás de ajuda, a gente pede conselho, a gente vai no Google, inteligência artificial, isso é tudo novidade agora, né? Mas não existe ajuda maior do que no Criador do Universo, do que quem desenhou o ser humano que criou a inteligência artificial. Deus nos criou, Ele tem toda a resposta, Ele tem aquilo que sacia a nossa sede, a nossa fome. Ele tem a vida, Ele é a vida, Ele nos dá a vida, nos mantém vivos. Então, se Deus é todo-poderoso, transcendente, Ele é digno de nosso amor, nosso temor, nossa adoração. Se Deus é imanente, Ele é digno de nossa confiança, da nossa intimidade. Então, quer dizer o que, irmãos? Que a gente adora a Deus transcendente. Deus que está acima de tudo. Mas quando a gente vai orar, a gente conversa com Deus com intimidade. Esse Deus não está longe da gente.
Está perto. Muito mais agora que a gente sabe que Jesus Cristo nos aproximou, né? O Filho de Deus nos aproximou do Pai. Agora eu pedi aqui para os irmãos abrir rapidamente alguns versículos, tá? Quem achou primeiro vai ler. Mateus 27, 50 e 51. Mateus 27, 50 e 51. E se você achou e leu, na próxima vez você deixa para outro ler, tá bom? Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Irmãos, lembram, no Velho Testamento, os homens levavam sacrifício ao templo, o sacerdote pegava o animal, sacrificava, e ele entrava no santo, né? No arraial, no santo dos santos, diante de Deus, e só podia entrar o sumo sacerdote. Quando Cristo morreu na cruz, aquela cortina, que era muito grossa, no tempo que dividia o santo dos santos, ela se rasgou miraculosamente. Como que eu posso dizer miraculosamente? Não tinha como você rasgar uma cortina daquela no braço. E ela rasgou de cima para baixo. Então isso tem um significado tão profundo, irmãos. Quer dizer o quê? Deus tomou a iniciativa de arrancar, de abrir toda a barreira. Jesus, ele rasgou o véu. Eu e você podemos falar com o Pai direto agora, sem cerimônia, podemos falar assim, através de Jesus. Então, olha que bênção. Agora eu pedi para o irmão Assis abrir 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. Primeira João, 1 João, capítulo 5, 14 e 15. esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha, temos confiança nele, né? Se pedimos qualquer coisa, né? Alguma coisa, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Esse detalhe é muito importante, irmãos, porque Deus ele nos ama tanto que ele sabe melhor do que a gente precisa. Por que às vezes a gente pede uma coisa, Deus parece que não está ouvindo ou que demora para responder? Ele te queria na hora, queria para ontem, né? Muitas vezes. Fala, mas Deus, isso é bom, eu quero, né? Eu queria. Deus sabe melhor do que a gente o que é bom, né? E Deus tem um plano, tem um propósito. A gente não conhece todos os propósitos de Deus. Um dos propósitos de Deus é que às vezes quando ele fala espera, é que a gente espera ao lado dele. E há uma diferença quando você espera junto de Deus pela resposta de Deus. Deus ele é uma comunhão terapêutica. A presença de Deus nos purifica. A presença de Deus nos ensina. A gente só quer aqueles drive-thru, né? Viu? Quando você, aqui no Brasil não tem muito, né? Mas Estados Unidos tem, e isso não é bom, irmãos, porque cria um monte de preguiçoso, né? É conveniente, né? Você está dirigindo, está com fome, eu estou com fome, estou com sede. Você nem sai do carro, você para no lugar, aí tem um drive-thru, né? De uma janelinha, você pede lá o que você quer, paga dali, pega e vai tomando, vai comendo no carro. Você nem saiu, né? Olha que conveniente, né? O Habib's tem isso aqui em Pouso Alegre, né? Então, a propaganda que eu estou fazendo aqui. Mas a gente pensa que às vezes a vida cristã é um drive-thru, né? Senhor, eu estou precisando de uma coisa, me dá agora, eu quero agora, não quero nem sair do carro, não quero nem ter o trabalho de clamar ao Senhor, eu estou agora. Aí, quer que Deus drive-thru, né? Vai lá e faz, né? Mas muitas vezes Deus faz a gente esperar, Deus fala, vem aqui, deixa eu te ensinar algumas coisas. E Deus nos manda. Então, Deus sabe muitas vezes quando fala não para a gente, porque aquilo não vai ser bom para a gente. Talvez vai ser bom, mas depois, não naquela hora, naquele momento. E talvez Deus quer mais do que dar aquilo, Deus quer nos banhar de bênçãos, Ele quer preparar o nosso coração, o nosso caráter,
para então nos abençoar daquela forma. João 14,6. Alguém que não leu ainda. João 14,6. Então, Jesus, ele é a manifestação visível do Pai. Se alguém quer conhecer o Pai, conheça o Filho. Tudo que o Pai quis que nós soubéssemos a respeito dele, ele revelou no seu Filho, Jesus Cristo. E não há outro caminho a não ser o Filho. Para se chegar ao Pai, ao conhecimento do Pai, à fé no Pai, é preciso ser somente, unicamente através do Filho. Eu sou o caminho, não tem outro. Ele não é um dos, ele é o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa verdade é profundíssima. E para encerrarmos, irmãos, João 14 ainda, 13 e 14. Alguém que não leu ainda. João 14, 13 e 14. E tudo foi pedido em meu nome, e eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Muito bem. E essa é uma razão que quando nós encerramos as nossas orações, nós pedimos em nome de dos méritos, dos merecimentos de Jesus. Porque Deus vai nos ouvir não porque a gente fez coisa boa durante a semana, porque a gente acabou de confessar os nossos pecados, agora Deus tem que falar sim para o que eu quero, né? Ou porque a gente está sendo bom marido, boa esposa, a gente deu dízimo, porque a gente está indo na igreja, porque a gente fez alguma... Deus vai nos ouvir por causa de Jesus. Porque Jesus é perfeito, Jesus é o único caminho. Nós nos chegamos ao Pai através de Jesus. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, é mais ou menos você falar pelos merecimentos de Jesus. O Senhor pode me dar isso, Senhor? O Senhor pode me atender pelos méritos que o teu filho tem, né? Pela vida, pela justiça do teu filho, o Senhor pode me atender? Então, Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê Jesus. Ele vê a justiça do filho dele nos revestindo. Ele não vê mais o pecador, ele vê o redimido. Ele não vê mais um pecador condenado, um pecador salvo, né? Uma pessoa que agora é filho ou filha por causa de Jesus. Então ele vai atender no nome de Jesus, conforme a vontade dele, mas ele tem prazer em atender o nosso coração. Para você ver, irmãos, Deus é amoroso. Quem é que gosta de dar presente para os filhos? Levanta a mão. Eu creio que todo pai, aqueles que não são pais ainda, vocês vão experimentar essa alegria, né? De ver o sorriso de prazer, de contentamento de uma criança, não importa o que seja, né? Daniel, se você der um sapato para ele não está nem aí, mas se você arrancar a palmilha e dar para ele vai sorrir. Olha lá. Que pai não gosta de deixar o filho alegre? Então, para Deus é dono do ouro e da prata, nada é caro para Deus, mas é o coração agradecido do filho, né, que Deus quer trabalhar. Então, o salmista falou desde o começo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. E eu queria só encerrar isso, nosso tempo, né? Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos valorizar a oração, porque Deus ele tem prazer em nos ouvir, se for da vontade dele, né, conforme a vontade dele, pelos méritos de Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos a valorizarmos a oração. Nós já fazemos isso, mas ainda mais. Quantas necessidades nós temos aqui na nossa igreja, irmãos, irmãs, com saúde, com, às vezes, carências materiais, problemas familiares, problemas com lutas, ó Pai, vícios ou pecados. Liberte, ó Pai, cure, supra, dirija, tenha misericórdia, Senhor, proteja cada um, ó Pai, e ajude-nos, ó Pai, a vivermos a vida, a honrarmos ao Senhor no nosso dia a dia.
Obrigado por ouvir o nosso clamor. Nós te amamos também por isso. Em nome de Jesus. Amém.